20 e depois nós iremos para o capítulo 39. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Iremos estar ali no versículo 12 do capítulo 39. No versículo 18 do capítulo 41. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, eu queria fazer apenas um resumo da história de José. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Gênesis capítulo 37. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 18, 19 e 20. Para quem não me conhece, sou a missionária Selma. Minha esposa, evangelista Ramos, pode ter me louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem a gente estivemos ali na outra igreja, ali na Baixa do no Bom Sossego, né, pastora? Louvado seja Deus, hoje estamos aqui para estarmos mais uma vez louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Gênesis capítulo 37, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: E vira-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspirara contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma desta fera o comeu. Veremos que será dos seus sonhos. Louvado seja Deus. No mesmo livro, capítulo, aleluia, 39, versículo 12. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Louvado seja Deus. No mesmo livro, aleluia, capítulo 41, versículo 38. Louvado seja Deus. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E o versículo 41 diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Até aí, a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, a Bíblia nos, aleluia, a história de José inicia aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, a qual nós iniciamos a leitura. A Bíblia nos diz que José, aleluia, era filho de Jacó, o qual tinha outros filhos e uma filha. Louvado seja Deus. E mais tarde ali teve um outro filho chamado Benjamim, o qual ficou no lugar de José como caçula. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que José era filho da velhice de Jacó, e Jacó fez uma túnica de várias cores, aleluia, louvado seja Deus, mangas compridas e comprimento até o tornozelo. Esse tipo de túnica era usado do tipo realeza, mas não irei dar continuidade nessa questão, aleluia, louvado seja Deus, da túnica. O fato é que essa túnica tornou-se o símbolo do favoritismo de Jacó para com José, e os irmãos de José não podiam viver com ele pacificamente, então eles, aleluia, os invejavam, e constantemente havia atrito entre os irmãos. E como se não bastasse, José, com sua imaturidade, ele sendo um sonhador, conta os seus sonhos para os seus irmãos, os quais o irritava e invejava ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que um certo dia, José, sendo obediente ao seu pai, o seu pai lhe manda ir de contra os seus irmãos, aleluia, quem sabe para trazer notícia, até mesmo levar alimentos. Louvado seja
Então José fica ali meio perdido, então encontra alguém no meio do caminho a qual lhe dá a direção onde seus irmãos estavam, e vai José todo inocente, apenas para obedecer o seu pai, para cumprir uma ordem do seu pai. Ele vai de encontro aos seus irmãos. Enquanto isso, a Bíblia nos diz que os irmãos de José o avistam de longe e começam a arquitetar a morte de José. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Rubem, na intenção de livrar a José da morte, ele dá a ideia para lançar José em uma cova vazia, para não carregar o sangue do seu irmão em suas mãos. Então assim eles o atendem, e chegando José até eles, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que eles fazem é arrancar a túnica de José e lança José dentro daquela cova. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu posso entender que nesse momento Rubem ele sai de cena, quem sabe vai de busca uma corda ou algo, aleluia, que pudesse ajudar a tirar a José de dentro daquela cova. Porque mais adiante, aleluia, a Bíblia vai me dizer que passa ali os mercadores ismaelitas, qual ia levar especiarias para vender no Egito. Os irmãos de José agora vendem José como escravo, para eles não carregar o sangue do seu irmão em suas mãos. Eles vendem José como escravo para os mercadores, para os ismaelitas. E quando Rubem chega, aleluia, ele vem desesperado dizendo: o menino não está, aleluia, na cova. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, muitas das vezes a gente lendo essa palavra, a gente pode ficar sem entender como assim, o que tinha demais José contar os seus sonhos, sendo que estava contando para os seus irmãos. O fato é, igreja, que muitas das vezes, aleluia, ainda que seja irmãos, nós temos que fechar a nossa boca. Nem todo mundo merece ouvir os nossos sonhos e projetos. Aleluia, não é para todo mundo que você deve abrir o coração. Não é para todo mundo que você deve contar os sonhos, os desejos, aleluia, dos nossos corações. Primeiro que há sonhos que, aleluia, nós temos, que é o próprio Deus que nos dá. É sonhos a qual o Senhor irá concretizar. É sonhos que o Senhor coloca em nossos corações. Louvado seja Deus. E esse tipo de sonhos é preciso guardar e esperar o momento certo. No momento em que Deus concretizar, e todos verão os seus sonhos sendo realizados. Mas enquanto isso, feche a tua boca e para de contar os teus sonhos para pessoas erradas. Mas é meu parente, é meu amigo, eu confio. Ramanarraçou,
comprar meu carro, eu não vou andar de pé. Vai pra lá com essa maracutaia. Louvado seja Deus. Meu Pai. E aonde começa as palavras de maldição, meu Pai, quebra. As energias negativas. Quebra, Jesus. Aonde começa, aleluia, o peso, o sangue ruim. Porque quem, aleluia, ele se engana. Quem, aleluia, acha que todo mundo é bonzinho, tem sangue bom. Tem gente que é pesado mesmo. Tem gente que é cheio de demônio e você não sabe. Tem gente que está carregado de peso da cabeça aos pés. Aleluia, você está abrindo a tua boca, contando os teus sonhos para essa pessoa. E essa pessoa está distribuindo um peso sobre a tua vida e impedindo os teus sonhos se realizar. Então fecha a tua boca. Sai pra lá com essa maracutaia. A Bíblia nos diz, irmãos, que os irmãos de José o invejavam. Aí, ó, sai pra lá. Eles invejavam por causa do amor, do favoritismo do seu pai. Ô, pai, não deixa me vender, não. Eles invejavam dos seus sonhos, porque os irmãos de José não eram sonhador. Verdade. Os irmãos de José não eram favorito. Louvado seja Deus, assim muitos no nosso meio. Muitas das vezes até mesmo dentro da igreja ou no meio da nossa parentela. Aleluia. Muitas das vezes ele sonha baixo demais. Muitas das vezes, aleluia, ele é como galinha, só olha pra baixo. Sai pra lá. Quando vê você querendo voar como uma águia, aí começa a se levantar, aí começa as inveja, aí começa a calúnia, as palavras de maldição e começa a dar tudo errado, começa a travar tudo. Aí nesta noite o meu Deus está te falando, filho, quer ver os teus sonhos se realizar? Fecha a tua boca. Quer ver os teus projetos se concretizar? Fecha a tua boca. Olha só, abra a tua boca e o teu coração unicamente para Jesus. A Bíblia diz que Ana era estéril e ela constantemente chorava. E quando certo dia ela sobe com seu marido e com sua rival Penina para adorar ao Senhor em Siló, a Bíblia diz que Ana, ela fala apenas com o Senhor, batendo seus lábios, não sai som de sua boca, e ali ela coloca o seu problema nas mãos do Senhor. Mas em nenhum momento nós vamos ver Ana batendo boca com Penina, nem contando os seus problemas para o sacerdote ali, nem para o seu marido Elcana e nem para ninguém. Mas ela conta só para Jesus, sabe por quê? Ela sabia que ninguém poderia fazer nada por ela senão o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, abre, aleluia, o teu coração somente para quem pode te ajudar, somente para quem pode realizar os teus sonhos, os teus projetos, e quem pode fazer o impossível se tornar possível na minha e na tua vida é Jesus de Nazaré. Oi, meu Pai. Sai pra lá, só de galinha da Angola. Queima, Jesus, esse negócio. Esse negócio eu tô fora, meu Pai. Quebra todos os olhos gordos. Assim como os irmãos de José. Não vem pra cá me vender, não. Tentaram contra a vida de José. Eu não sou escravo. Há muitos. Sai pra lá. Até mesmo no meio do povo de Deus. Me ajuda, Jesus, nessa batalha. Fica matar o irmão porque tá sonhando. Rapaz, matou Caim, matou Abel. Fica querendo matar o irmão porque tá crescendo espiritualmente. Fica querendo matar o irmão porque o pastor, a pastora deu um cargo. Fica querendo matar o irmão porque o pastor, a pastora ungiu algo na igreja. Fica querendo matar o irmão porque Deus está usando. Aleluia. Fica comigo, nem adora, nem deixa ninguém adorar. Sai pra lá. Aí não faz nada, não se esforça, não ora, não busca, não paga preço, não vai no monte, não lê a Bíblia, não jejua, não consagra, não busca a presença. Mas quando vê alguém fazendo, começa a se levantar. Aí é calúnia, é fofoca, é poderosa.
Jesus. A Bíblia diz que os irmãos de José, eles começam a arquitetar a morte. Olha para isso, que maracutaia. Mas o que eles já sabiam José, é que enquanto eles estavam tramando fazer mal para José, tá vendo aí? O Senhor iria inverter a situação. O Senhor ia usar o mal para o bem. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, quem sabe você está orando por algo, você está buscando, está com a sua vida no altar, você está com a vida diante do Senhor certinha, fazendo tudo que Deus manda, está obedecendo. Aí você diz assim: Deus, por que tudo que o Senhor manda fazer eu faço? Eu sou dizimista fiel, eu busco, eu oro, eu clamo, eu faço tua obra, mas por que está dando tudo errado? Por que está travado? Por que a situação está desse jeito? Aí meu Deus, essa noite diz assim: não se preocupe, filho, porque eu sou especialista em inverter a situação. O mal eu faço ser o bem. Eu vou transformar essa situação travada em uma situação para tua vitória. Não se preocupe, não somente continue na fiação. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, o teu adversário que está se levantando contra a tua vida não sabe, mas ele só está fazendo propaganda de graça ao teu respeito. Ele só está fazendo propaganda de graça para todos contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. Não se preocupa com os levantes, não se preocupe com as invejas, não se preocupe com as invertidas do inimigo, não se preocupe com as panelinhas, não se preocupe com as fofocas, não somente se preocupe em ser adorador e continuar fiel até o fim. Eu não tô nem para essas A panelas. intenção dos irmãos de José era matar Quem gosta de panela é fogão de lenha. Mas enquanto eles estavam tramando ali contra a vida de José, aí Deus estava trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz que eles, aleluia, Rubem, querendo salvar ele da ideia para lançar na cova. Ele lançado, aleluia, José lançado na cova. Aleluia, quem sabe Rubem pensa que José não morreu por causa dele. Nada disso. José não morreu porque Deus estava no controle. Ei, Satanás pode até se levantar contra a tua vida, mas quanto maior ele se levantar, maior é a queda de Satanás e maior é a vitória para você contar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a Bíblia diz que ele foi depois vendido como escravo. A intenção dos irmãos de José ao vender José como escravo não era simplesmente não carregar o sangue inocente do seu irmão em suas mãos, não era simplesmente, aleluia, louvado seja Deus, para se livrar de José, mas ele, sabendo que José não era acostumado com o serviço pesado, sabendo que José ainda era um jovem muito novo, a Bíblia nos diz que ele tinha 17 anos de idade, sabendo eles, aleluia, louvado seja Deus, da fragilidade de José em questão de serviço pesado, eles achavam que vendendo José como escravo, José morreria na primeira prova. Eles acharam que José não estaria nem sequer caminhado até o Egito. Aleluia, louvado seja Deus, quem sabe ele passou por desertos escaldantes, quente, aleluia, durante o dia, gelado durante a noite, quem sabe com sede, com fome, amarrado, louvado seja Deus, sendo arrastado, sentindo dor, sendo chicoteado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aleluia, enquanto os irmãos de José estavam lá pensando que a qualquer momento José estaria morto, o Senhor estava sustentando, o Senhor estava capacitando José, o Senhor estava fortalecendo José, o Senhor estava moldando a fé de José, o Senhor estava moldando o caráter de José. Ei, terra, está passando pelo deserto, eu tenho um recadinho do Senhor para a tua vida. Ei, deserto não mata crente, deserto não mata crente, deserto não mata crente, deserto é escola do Senhor. Você está passando pelo
faculdade de pai. Tem gente que entra em desespero. Faculdade de Jesus. Tem gente que entra em pânico quando tá passando por deserto. Arranca até os cabelos da cabeça. Coloca Deus contra a parede. Quer passar na frente de Deus. Quer largar a cruz. Não. Quer parar de ir para a igreja. Quer parar de buscar. Mas nesta noite o Senhor está falando: ei filho, fecha a tua boca. Para de ser murmurador. Para de querer parar, porque eu não te dei ordem para estacionar. Eu não te dei permissão para parar no meio do caminho. Aleluia, fecha a tua boca. Para de querer passar na minha frente. Continue orando. Continue carregando a cruz. Continue glorificando o meu nome. Continue fiel até o fim. Porque no final desta jornada eu vou te aprovar para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus, Ele é especialista em fazer o mal se tornar bem. Claro, Ele é especialista. Ele não exerce qualquer governador, não. Pode até achar que deu a última palavra, mas a última palavra ela vem do Senhor. Verdade. Aleluia, me lembro, há 6 anos atrás, eu me encontrava em cima de uma cama de UTI. Louvado seja Deus, os médicos dizendo para mim o tempo todo que eu poderia morrer dentro de uma semana. Mas enquanto os médicos estavam dizendo que eu poderia morrer, uma pessoa estava do meu lado se rendendo a Jesus, porque eu estava deitado naquela cama, mas não estava morta, não estava muda. Eu evangelizei para aquele homem, falei de Jesus, e aquele homem em cima da cama de UTI, ele, aleluia, abriu o coração e rendeu-se a Jesus Cristo, reconhecendo o Senhor como Salvador pessoal da vida dele. Aleluia. E depois do processo que eu passei, outras e outras almas se renderam a Jesus através do testemunho que Deus permitiu eu passar. Eu passei pelo processo, passei, mas olha eu aqui para te mostrar que deserto não mata crente. Deserto é escola do Senhor, para te mostrar que a última palavra quem dá na minha, na tua vida, não é o homem, mas é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Deus é fiel, rapaz, né? Deixa o doutor dizer que tu vai morrer, que ele vai bater a cara no barranco. Quem Glória fala é Jesus. José foi vendido como escravo. Aí, ó o foi mistério. levado agora, aleluia. Rapaz, louvado seja Deus. Que falsidade, viu, José, dos teus irmãos. Antes, eu não posso deixar de falar isso aqui, igreja. E fala que é irmão. No versículo 29. Sai pra lá. Para o início, tu vai vender José o cão. ter saído de cena. E agora nós vemos aqui no versículo 29 o porquê. No versículo 29 ele aparece dizendo: tornando pois rúbia a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Agora preste atenção à reação dele. E tornou-se aos irmãos e disse o moço, aleluia, o moço não aparece, e eu aonde irei? Aí, ó. O início, a intenção dele era salvar o seu irmão. Mas agora quer ver que o irmão não estava ali, que ele não sabe o que aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe pensando que os seus irmãos já haviam matado, ele agora se preocupa com ele mesmo. E agora, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, o que eu vou falar para meu pai? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem pessoas que fazem isso. Muitas das vezes, no início, ele até parece que quer nos ajudar. Até parece, só parece. Aí quando de repente ele vê você sair de cena e não entende o que foi que aconteceu, aleluia, agora ele mostra quem ele realmente é. Ele se preocupa com ele mesmo. Aí quem sabe alguém vai dizer assim: ah, mas tu não andava com fulano. Aí ele vai ser a primeira a dizer: eu não andava com ele não, eu nem conheço, nunca vi. Louvado seja Deus. Lembra do traidor lá, quando Jesus estava indo para a morte, quando Jesus estava indo para ser morto na cruz do Calvário, perguntaram a ele se ele era um dos discípulos, e ele o tempo todo negando a Jesus, e o galo cantou 3 vezes, do jeito que Jesus falou que acontecia, aconteceu. Um dos discípulos de Jesus negou a Cristo no momento em que Jesus mais precisava dele, no momento em que Jesus estava indo, aleluia, na cruz do Calvário, dando a vida por mim, por você. Ele negou a Cristo. Imagine, aleluia, os nossos irmãos que não estão nem aí para ninguém. Verdade, é assim. Eu não estou falando generalizando, igreja.
presta atenção, mas há pessoas em nossas vidas que apenas fingem se importar. Há pessoas em nossas vidas que apenas fingem nos ajudar, mas na verdade está torcendo para a nossa derrota. Então abre os teus olhos espirituais, peça a direção de Deus e peça para Deus te mostrar quem é e quem não é, quem pode e quem não pode estar do teu lado. Falar, você fala com todo mundo, mas a amizade é com poucos. Eu não quero amizade com essa maracutá. Eu tô fora, viu? A Bíblia diz agora que José, louvado seja Deus, ele foi levado para o Egito e vendido para Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Louvado seja Deus. Agora isso aqui me chama a atenção no versículo 2 do capítulo 39. Aleluia, na parte A diz assim: e o Senhor estava com José. Olha que interessante. Tá, José estava passando pela prova, mas o Senhor estava com ele. Tá, olha só o que Deus está te falando. Ei filho, ei filha, tu está passando pela prova, mas não está sozinho. Tu está passando pela prova, mas eu estou contigo. Tu está passando pelo deserto, mas eu estou contigo. Tu está passando pelo vento, mas eu estou contigo. Tu está passando pelos levantes e calúnia, mas eu estou contigo. Não importa a tua dor, a tua aflição, a tua prova, o teu deserto, Jesus está contigo, terra. Aleluia, meu Pai. Não pense que você está sozinho nesse deserto. Não pense que você está sozinho nessa prova. Ainda que você olhe para o canto e vê que todo mundo te abandonou, que todo mundo te virou as costas. Aquele que se dizia ser o teu melhor amigo foi o primeiro a te abandonar. Mas o meu Deus está dizendo: ai filho, ainda que o mundo inteiro te abandone, eu jamais te deixarei só. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes que eu e meu marido nos sentimos só e abandonados por todos à nossa volta. Verdade, gente. Mas no momento de bater o joelho no chão e falar: Senhor, eu estou só. Aí Deus fala: não, eu estou contigo. Eu estou no controle. Eu estou no ramandaço, no teu barco. Não se preocupe, filho. Não se preocupe, filha. Eu sou contigo. Ei, os nossos amigos carnais, eles podem estar conosco apenas nos momentos bons e nos momentos ruins, nos abandonados, virar as costas. Mas o nosso amigo Jesus Cristo, ele está comigo, contigo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Jesus não nos deixa, Jesus não nos abandona, igreja. Glória Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, aleluia, Potifar, o senhor de José, ele vê que o Senhor era com ele, porque tudo quanto José tocava prosperava. O Senhor começou a abençoar a casa, o campo, tudo quanto Potifar tinha, por amor a José. Então, aleluia, a Bíblia diz, louvado seja Deus, no versículo 4 do capítulo 39, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aleluia. Ele havia entregado tudo o que ele tinha nas mãos de José. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele viu que Deus era com José. Ele viu que tudo quanto José tocava prosperava. Mas presta atenção, quando o Senhor nos exalta, quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos, não pense que Satanás se
dá por satisfeito. Não pense que Satanás fica feliz com isso. Pelo contrário, ele investe de todas as maneiras para tirar aquilo que o Senhor nos deu. Ele investe de todas as maneiras para acabar com o nosso ministério. Ele investe de todas as maneiras para acabar com a família, para acabar com o casamento. Ele investe de todas as maneiras para acabar com os sonhos, com os projetos. Louvado seja Deus. Mas se você permanecer fiel até o fim, sem olhar as adversidades, sem olhar os levantes de Satanás, mas olha unicamente para Jesus Cristo, não se preocupe, porque Satanás vai cair por terra. Ele vai enxergar a cara dele, o focinho dele no chão, vai ser envergonhado, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, terra. Glória a Deus. A Bíblia diz que a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, começa a dar em cima de José, constantemente, mas José resiste. Louvado seja Deus. José diz no versículo, aleluia, 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal? Agora isso aqui me chama a atenção. E pecaria contra Deus. Ele não falou, eu vou pecar contra o meu chefe, meu patrão, meu senhor. Não, ele falou contra Deus. Porque ele sabia que o patrão dele, ele sabia que Potifar não estava presente na casa, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso estava. Ei, terra, quem sabe muitas das vezes Satanás ele tem lançado os pratos, as armadilhas. Aí você olha para um lado e para o outro, não vê ninguém. Aí você pensa em pegar daquele prato e comer um pouquinho daquele prato. Aí de repente você vai, mas algo lhe incomoda para não pegar daquele prato, algo lhe incomoda para não dar continuidade, e você volta. Você não entende, sabe por quê? Porque ainda que ninguém esteja te vendo, o Senhor Todo-Poderoso está te contemplando. Não pensa que Ele contempla somente nos momentos bons, somente nos momentos alegres. Ele nos contempla também nos momentos ruins e até mesmo nos momentos de fraqueza, aonde Satanás coloca os pratos, os laços, para fazer com que você peque contra o Senhor. Glória a Deus. Então pense duas vezes. Quando você vê um prato de Satanás, pense: ainda que ninguém esteja me observando, Jesus está comigo a todo tempo. Jesus está comigo a todo instante. Mas presta atenção, aprenda com José. Há momentos em nossas vidas que não basta resistir. Há provas, aleluia, louvado seja Deus, que não basta resistir. É preciso fugir. Isso não quer dizer que você é covarde, não, pelo contrário, é corajoso, porque está fugindo da aparência do mal para não pecar contra o Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que José ele resiste, mas chega o momento, no versículo 12, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Há momentos que é preciso fugir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há momentos que é necessário fugir da aparência do mal. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas isso, aleluia, não quer dizer todos os tipos de pecado, não. Pecado carnais é um dos piores para as pessoas resistir. Então, se não consegue resistir, faz o que? Foge. Aleluia, louvado seja Deus. Se é algo mais simples, resista. Mas se você vê que você pode cair em tentação, então foge. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou fugindo da mensagem, estou falando o que Deus está mandando. Deus conhece o meu e o teu coração. E se Ele está falando dessa forma, não se preocupe, que tem endereço certo. Tem alguém que Satanás está armando laço, Satanás está colocando um prato, está colocando um banquete, e ele está prestes a cair no pecado. E nesta noite o meu Deus te trouxe
Louvado seja o nome do Senhor. A maior riqueza qual eu e você tem não está aqui na terra, está nos céus. O meu e o teu nome escrito no livro da vida, a nossa morada celestial, a nossa coroa da vida eterna. Aleluia. Nenhum prazer passageiro, nenhuma alegria passageira vale você perder a nossa comunhão com Cristo, vale você perder a nossa salvação. Então fuja da aparência do mal, mas não ceda à tentação de Satanás, porque ele quer te derrubar, mas o meu Deus te pega pela tua mão e te coloca de pé. Ele te diz: filha, hoje eu te dou força para resistir e fugir da aparência do mal. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem gente que pensa que só porque, aleluia, pensou em pecar, ele acha que ele já está em pecado e Deus não ouve mais a oração dele. Mas o Senhor nesta noite está falando contigo, ei filho. O fato de você ter pensado em pecar não significa que eu tapei os meus ouvidos para não ouvir a tua oração. Eu estou pronto para ouvir as tuas orações, estou pronto para te dar força, estou pronto para segurar nas tuas mãos e te carregar no colo se for preciso, mas resista à aparência do mal e não peques. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro, igreja, não vou dar, aleluia, não se preocupe que não vou demorar. Alguns anos atrás, há 16 para 17 anos atrás, eu era um alcoólatra. Comecei a beber com base os 9 anos de idade até os 16 anos. Eu bebia qualquer tipo de bebida que eu achasse na minha frente. Olha. E chegou o momento que as bebidas não me faziam mais efeito. Queima. Louvado seja o nome do Senhor. Passei 2 anos por psicóloga, mas não resolveu nada. Mas um dia Deus teve um encontro comigo e ali eu reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Reatei a minha aliança com Ele, porque eu nasci no berço evangélico, mas me afastei com meus 9 anos. E ali, depois de 2 semanas na presença de Deus, meu Deus me tomou no mistério descontrolado dentro da igreja. E ali eu queria parar, porque eu não estava me sentindo digna de estar sendo usada por Deus. Eu estava com uma roupa curta, com batom vermelho, com os esmalte vermelho na unha. Estava parecendo uma Jezabel, essa é a verdade. Essa mas era a roupa que eu tinha. Então, do jeito que eu estava, eu não me sentia digna. E eu queria parar, mas eu não conseguia. Aí depois eu vim entender que naquele momento Deus estava me libertando do álcool, porque a partir daquele momento eu passei até nojo de bebida. Todas as vezes que eu passava ali perto de alguma bebida, de algum bar, eu sentia ânsia de vômito. Mas ali há um tempo atrás, depois que eu já estava na presença do Senhor, a minha irmã chegou na minha casa com um copo de vinho. E ela sabe que vinho tem um cheiro forte, que é lastra. Ela chegou com aquele copo de vinho, aleluia, e ficou ali o tempo todo balançando aquele copo. E ela chegou no portão, ela não entrou pra dentro, ela chegou no portão. E ali a gente conversando, ela com o copo sacudindo, e o cheiro da bebida vindo no meu nariz. Louvado seja Deus. Naquele momento ali, igreja, eu entendi que era um prato do diabo tentando de alguma forma, mas aleluia, quando ela vinha sacudindo, eu me afastava. Aí toda vez que ela vinha sacudindo, eu me afastava. Chegou um momento, aleluia, que eu vi que ela ia continuar com aquilo, eu me afastei ainda mais. Eu não sei o que foi, eu sei, foi o diabo que pegou, fez um troço lá, que ela deixou a bebida derramar dentro do meu quintal, a parte de dentro do portão. E ali eu falei: tá repreendido, Satanás. Tu pode ter vindo até aqui trazer um prato, mas o teu prato está amarrado. Louvado seja Deus. Eu, no meu pensamento, ligada com Deus repreendendo, ela saiu e foi embora. Depois, irmãos, aquele cheiro daquele negócio sumiu de uma hora para outra. Mas presta atenção, o diabo ele até tentou, mas o Senhor me deu força para resistir, e Satanás caiu por terra. Ei, não é vergonha alguém dizer assim: ah, eu fui tentado a pecar. Não, sabe por quê? Nós somos seres humanos. O que é vergonha é nós ceder a tentação. A vergonha é não pedir ajuda do Senhor e falar: Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me dá força, me ajuda a vencer, a resistir à aparência do mal, a fugir da aparência do mal. Deus me dá força
Pode ficar tomando a chupeta do diabo. A Bíblia diz, igreja, que por José ter fugido, ele foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar inventou história mentirosa contra ele, inventou calúnia. Louvado seja Deus, vou adiantar aqui a mensagem. Ele inventou calúnia, louvado seja Deus, contra José. E quando Potifar chega, ali ouvindo a sua esposa, ele acredita nela e lança José na prisão. Agora José vai parar em uma prisão, aleluia, louvado seja Deus, contra, aleluia, louvado seja Deus, ele vai parar ali na prisão sendo justo, aleluia, injustamente, sendo que ele não havia feito nada. Pra isso. Mas presta atenção. Ô mulher, enquanto Satanás está querendo acabar com o homem e a mulher de Deus, Deus está trabalhando a favor dele. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai parar na prisão. Mas olha, no versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Novamente, presta atenção. José foi vendido, aleluia, como escravo, e o Senhor estava com ele. José foi lançado na prisão e o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que o carcereiro, ele entrega todos os prisioneiros nas mãos de José. Aleluia, ali tudo começa a dar certo, tudo começa a prosperar. Estou resumindo aqui, igreja. Tudo começa a prosperar. E depois ali vai 2 prisioneiros especial para a prisão, no mesmo lugar onde José se encontrava. Louvado seja Deus, um copeiro e um padeiro. Eles têm um sonho no mesmo dia, na mesma noite, e eles contam a José. José interpreta o sonho deles. Depois de 3 dias, aleluia, os sonhos deles se cumprem. O que José havia dito acontece. E ele diz, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o copeiro, para se lembrar dele. Versículo 12 diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for, aleluia, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Verdade, viu? Ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, aleluia, o sonho se cumpre. Ele pede para o copeiro se lembrar dele diante de Faraó. Mas o que acontece? O copeiro simplesmente se esquece de José. Ele se esqueceu do que, aleluia, José havia pedido para ele. Ele havia se esquecido que José havia interpretado o seu sonho. Mas entenda, o homem pode até nos esquecer, mas Jesus jamais nos esquecerá. O homem pode até nos prometer e não cumprir, mas se o Senhor promete, Ele cumpre. Então não se preocupe. Se foi Deus que te prometeu, a promessa vai se cumprir. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Não se preocupe, porque o meu Deus não é como homem que mente, que não engana, que promete e não cumpre. Mas se Ele fala, está falando. Se Ele cumpre, Ele vai concretizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O copeiro, porém, não se lembrou de José. Aleluia, antes se esqueceu dele. Mas um certo dia o Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Então finalmente, aleluia, o copeiro se lembrou. Creio eu que o Senhor trouxe a memória do copeiro, que José havia interpretado o sonho dele do padeiro. Ele então fala de José para o Faraó, e agora o Faraó manda chamar a José na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, aleluia, o rei, ele conta ali o seu sonho para o José. José interpreta, dá glória a Deus. E agora, aleluia, o Faraó levanta José como governador de todo o Egito. Louvado seja Deus. O versículo que nós temos, versículo 38, e disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este em que haja o Espírito de Deus. E o versículo 41 disse mais Faraó a José: vens aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Observe a trajetória de José. José foi
escravo, aleluia, foi vendido por mercadores de escravo. Depois ele foi ali para a casa de Potifar, ele foi preso injustamente, foi esquecido pelo copeiro, mas quando chegou o tempo do Senhor, aleluia, José se tornou governador de todo o Egito. José foi honrado, e mais para frente a Bíblia diz que os irmãos de José, eles foram até lá para comprar mantimento, e eles tiveram que contemplar o sonho de José. Eles tiveram que ver o sonho de José concretizado em terra. Não se preocupe com essa luta, não se preocupe com esse deserto, não se preocupe com essa prova, não se preocupe com essa calúnia, não se preocupe, aleluia. Então somente continue fiel até o fim, aleluia. Seja fiel e não desista da promessa que Deus tem para a tua vida. Não deixe de sonhar. Acredite que no final desta luta, no final dessa jornada, o meu Deus vai te honrar. O meu Deus vai mostrar para o ele vai mostrar para o teu adversário que ele é Deus para realizar e concretizar sonhos e projetos da vida dos servos do Senhor, igreja. O mesmo Deus que honrou a José, o mesmo Deus justo e fiel para honrar a mim e a ti. Então somente permaneça fiel, aleluia. Resista ao diabo e fuja da aparência do mal. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. E essa agradeço a oportunidade em nome de Jesus.